Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneça abundantemente sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome do Senhor. Queridos, observa se você já é inscrito no canal, se você não for ainda, faça isso, certamente fará bem a você, em nome do Senhor. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre um texto bíblico que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Ali, a história vai narrar o desafio do gigante Golias. Nós conhecemos essa história muito bem. Um homem chamado Golias, de aproximadamente 3 metros de altura, um homem de guerra, que desafiou a Saul, rei de Israel, juntamente com o seu exército, para que um homem viesse lutar com ele. Mas ninguém apareceu ali naquele lugar pelo qual fosse lutar com o gigante Golias, ninguém do exército de Saul. No entanto, um jovenzinho que foi levar comida para os seus irmãos, um jovem chamado Davi, ouvindo as afrontas de Golias para com o exército e para com o Deus de Israel, se posiciona e diz que vai lutar contra Golias, e a história diz que ele vai e ele vence o gigante Golias. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre derrubando os nossos gigantes. Todos nós também temos os nossos gigantes do dia a dia que a gente precisa vencê-los no nosso dia a dia. Gigantes que nos assombram, gigantes que assombram a família, que assombram a nossa vida pessoal, gigante da perseguição, gigante do divórcio, das doenças, dos vícios, das culpas do passado, do desemprego e principalmente o gigante do medo. E esse talvez seja o maior gigante que nós precisamos vencer no nosso dia a dia. Haja vista, o medo, ele nos paralisar. O medo deixa a gente estático. A gente não consegue ter reações diante de situações quando o medo ele nos apavora, quando o medo nos toma conta totalmente, a gente já perdeu as batalhas diante das dificuldades que sobrevirão sobre nós. Quanto a isso, nós queremos falar aqui, pelo menos, de 2 coisas que são importantes para que a gente consiga vencer os nossos gigantes, as nossas dificuldades do dia a dia. A primeira coisa que nós precisamos fazer para vencer as dificuldades que sobrevêm sobre nós, é vencer os gigantes internos, é vencer a nós mesmos. Olha só, quando a gente não consegue vencer os gigantes que estão aqui na nossa mente, no nosso coração, certamente a gente não conseguirá vencer os gigantes externos. Olha só, queridos, as maiores batalhas, as maiores guerras, elas são vencidas aqui e elas são perdidas aqui. As guerras, primeiramente, são vencidas psicologicamente. Olha só, a gente precisa vencer o inimigo que está interno da gente. Nós, de certa forma, somos o maior inimigo da gente mesmo. É a gente que paralisa a gente mesmo. É a gente que neutraliza a gente mesmo. Por isso, todos os dias, nós precisamos vencer a nós mesmos e dizer, hoje eu vou vencer a mim mesmo e vou vencer as dificuldades que sobrevirão sobre a minha vida. Quando você vence a você mesmo, certamente você vencerá as dificuldades que sobrevirão sobre a sua vida. Então, queridos, a primeira coisa a fazer é vencer os gigantes internos, foi o que Davi fez. Davi, ele não deixou com que o medo tomasse conta do seu coração, da sua vida de natureza, não. Quando ele viu aquilo, ele disse, eu vou e vou vencer. Então, ele se coloca, se posiciona e não tem dúvida que vai vencer. Sabe por quê? Porque ele vence primeiramente aqui. Golias é vencido aqui, na sua mente, no seu coração. Internamente, ele já venceu a batalha. Agora, quando a gente vai com incerteza, será que eu vou ganhar? Será que eu vou? E aí, quando a incerteza, a dúvida toma conta da gente,
certamente essa guerra já está perdida. A segunda coisa que a gente precisa fazer para vencer os Golias, os gigantes, as dificuldades que vêm sobre nós, é não fixar os nossos olhares apenas para os gigantes, para os problemas que sobrevêm sobre nós. O que acontece com muitas pessoas? Elas fixam o olhar nas dificuldades que sobrevêm sobre a vida dela. E o que acontece? Quando a gente fixa o nosso olhar nos problemas, nas dificuldades, que é o nosso gigante, o que vai acontecer? Aquele problema, aquela dificuldade tende a crescer muito mais do que ela já é. Olha só, e isso vai fazer com que a gente fique aterrado de medo. A gente não vai conseguir vencer. Foi isso que aconteceu com Saul e com o seu exército. Ele olhava para Golias e não conseguia encontrar possibilidade de vencer. Davi é diferente. Ele sabe que o seu oponente é um oponente difícil de vencer. No entanto, ele não olha e não fixa o seu olhar na perspectiva do gigante, do seu problema. Ele olha acima do gigante. E sabe quem é que está acima do gigante? Sabe quem é que está acima do teu problema, da tua dificuldade, da tua depressão, dos teus vícios, das tuas culpas que você carrega do passado? Sabe quem é que está? Deus. Sim, justamente. E é isso que Davi faz. Quando ele vai até Golias, o que é que ele diz? Golias, gigante, eu vou a ti em nome do Senhor e Deus me dará a vitória. Olha só, Deus te dará a vitória. Você vai conseguir vencer esse gigante que está te atormentando, te assombrando, esse gigante do passado que você vem carregando, você vai vencer ele aqui e você vai vencer ele em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, primeiramente, vença os gigantes internos seu, o que está dentro de você, que está te atormentando, que está te tirando a paz, que está colocando medo em você. Vença isso. Segundo, olhe acima do gigante, olhe acima das dificuldades, olhe acima das lutas que sobrevêm sobre você, porque acima deles está Deus. Deus está acima de tudo, absolutamente acima de todas as coisas. Que Deus continue te abençoando, te guardando e te dando força, porque você precisa ser corajoso e corajosa para você vencer, porque Deus te dá força para você vencer as lutas que sobrevêm e sobre a sua vida e sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus.